Fala galera, momento do corredor na área, vídeo novo sobre um tema muito importante, lesões. Como prevenir essas lesões e quais são os principais fatores associados às lesões dentro do treinamento de corrida de rua. Mas primeiro, se você ainda não se inscreveu, por favor, dá essa ajuda aí pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim cada vez que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo e vai poder acompanhar a gente sempre aí, beleza? Então vamos iniciar o nosso vídeo, mas primeiro solta a vinheta! Bom galera, como mencionado anteriormente, o nosso vídeo de hoje é sobre lesões, um tema extremamente importante, porque normalmente, se você ainda não se machucou ou não está machucado, você ainda vai se machucar, infelizmente. Mas normalmente todo mundo durante a carreira de atleta acaba se lesionando. Muito porque não sabe como prevenir as lesões e também porque às vezes não sabe quais são os fatores associados a essas lesões, o que faz para machucar e como é que faz para prevenir. Por isso que a minha proposta aqui hoje é estar trazendo isso. Falar o porquê que a gente machuca e como que a gente pode prevenir essas lesões. Lembrando que existem 3 fatores que a gente pode distinguir. São os fatores associados ao treinamento, os fatores associados à anatomia e os fatores associados à biomecânica. Os 2 últimos, fatores anatômicos e biomecânicos, a gente não vai dar ênfase aqui hoje, a gente não vai falar. O nosso tema aqui, a nossa ideia é falar sobre os fatores que estão associados ao treinamento. Eu listei aqui 8 tópicos pra gente e o primeiro desses tópicos tem a ver com o volume e a intensidade, o aumento excessivo dessas 2 características do treinamento, ou as duas juntas ou de forma independente. Lembrando que aqui, falando de volume, a gente está falando da quantidade de quilômetros percorridos. Isso é durante o longão, a quantidade de tiros, a distância dos tiros, enfim, tudo que tem a ver com distância em metros, quilometragem percorrida. E a intensidade aqui a gente está falando da velocidade da sua corrida e também do intervalo de recuperação. Lembrando que o intervalo de recuperação pode deixar o treino mais intenso. Por mais que às vezes a gente não pare para pensar, sim, se você vai fazer, por exemplo, um intervalado de 1000 metros com 2 minutos de pausa, é uma coisa, e se você for fazer com 1 minuto de pausa, é outra coisa totalmente diferente. Quanto menor o intervalo, mais intenso, mais difícil se torna o treino. Mais denso, na verdade, mas a gente não vai entrar nessa questão aqui. Vamos se prender que isso seja intensidade. Então você sempre tem que cuidar com esse aumento do volume e da intensidade, não pode ser de forma exagerada, você tem que ir com calma. Por isso a importância da ciclagem do treinamento. A gente tem que aumentar o volume e a intensidade de forma independente, ou seja, quando você sobe o volume, normalmente você vai descer a intensidade, e quando você sobe a intensidade, normalmente você vai descer o volume. Não tem como você correr muito rápido e muito longe ao mesmo tempo. É só pegar exemplos aí de um maratonista e um corredor de 100 metros. O corredor de 100 metros corre provas muito intensas, porém com volume baixinho. E o corredor de maratona corre provas muito volumosas, porém com intensidade baixa. Óbvio que os melhores maratonistas do mundo aí, a intensidade deles comparada conosco é muito alta, mas eles em relação a eles mesmos, obviamente que a distância de maratona é uma intensidade moderada. Certo? Então esse aumento, existem alguns estudos aí que falam de 10% no aumento do volume total de treinos por semana, enfim, a gente não vai entrar muito a fundo disso, mas o que tem que ficar claro aqui é que você não pode sair simplesmente correndo vários quilômetros e aumentando a velocidade de uma hora para outra. Não pode, por exemplo, estar correndo hoje um 5 e amanhã querer correr um 21. Primeiro você melhora a sua velocidade dentro de uma mesma distância, para depois, posteriormente, você pensar em evoluir essa distância. Certo? Esse é o primeiro dos nossos fatores. O segundo dos nossos fatores tem a ver com o nosso último vídeo, o aquecimento inadequado. Se você não assistiu, volta lá atrás e assiste, certo? Lá está falando toda a importância do aquecimento, como fazer um aquecimento correto e o porquê que você pode se machucar se você não aquecer direito. Esse é um dos fatores mais fáceis de compreender, né? Se você vai sair para fazer um estímulo forte com a sua musculatura fria, é muito fácil de dar, por exemplo, um estiramento muscular. O terceiro fator tem a ver com os calçados esportivos. Tênis inadequados para correr e tênis inadequados para o seu tipo de pisado, o seu tipo de pé, o seu tipo de peso, enfim. Tudo tem a ver com a individualidade do seu corpo. Lembrando que um tênis que seja bom para mim, talvez não seja bom para você. Depende se o meu pé é pronado, se ele é neutro, se ele é supinado. Inclusive, você sabe qual que é o seu tipo de pisada?
Se você não sabe, você deveria saber, porque se você estiver correndo com um tênis que não seja para o seu tipo de pé, seu tipo de pisada, grande chance de você se lesionar ou até de já ter lesionado por conta disso, certo? Então cuide com os seus calçados esportivos, esse é um investimento que vale muito a pena. Se você quer correr, você precisa sim investir em um tênis ideal para a sua corrida. Não estou dizendo que precisa gastar muito dinheiro, existem tênis em valores acessíveis, mas ele deve oferecer conforto, responsividade e uma durabilidade adequada. Tudo isso associado com o seu tipo de pisada. Aí, se você é mais pesado, você vai precisar também de um tênis que oferece mais conforto. Se você corre provas mais longas, você também vai precisar de um tênis mais volumoso, que te dê mais suporte. Enfim, o calçado muitas vezes é negligenciado, às vezes a gente quer economizar, mas deixa para economizar em outra coisa. O tênis, ele vai te dar segurança e você deveria investir em uma coisa boa, é a sua saúde em jogo. O quarto dos nossos fatores tem a ver com a superfície da pista que a gente corre. O tipo de chão que você corre também tem a ver com as lesões que você tem. O meu também, claro. O que eu quero dizer com isso? Pisos irregulares. Às vezes você corre em uma estrada que ela não é 100% retinha, ela tem ondulações e aí você corre sempre para um lado, jogando uma sobrecarga sempre em um lado do corpo. Tornozelo, joelho, quadril, eles sempre ficam mais comprometidos apenas de um lado, então você deveria escolher sempre percursos que sejam mais retos, fica mais fácil, mais eficiente e menos lesivo. Os tipos de terreno, paralelepípedo, lajota, esses são os tipos mais prejudiciais para a nossa saúde, para a saúde das nossas articulações, de musculatura, enfim, ligamentos, porque eles são muito duros, o impacto é muito grande. Então você deveria evitar. Por mais que o asfalto já seja bastante duro, ele ainda é de 3 a 4 vezes mais macio do que a lajota. Por incrível que pareça, isso é uma informação que pouca gente tem, que pouca gente sabe, mas o asfalto, dentre os terrenos duros, ele é o menos prejudicial, certo? A grama é interessante para você estar fazendo treinos regenerativos, estradas de barro são muito boas também, por oferecerem um pouco mais de maciez. Quando a gente estiver falando de performance, querer correr mais rápido, aí sim, uma pista de atletismo, sintética seria o ideal, pouca gente tem acesso, mas aí uma pista de asfalto seria o mais ideal. Então, evitar pisos irregulares, com ondulações, lajotas e paralelepípedos, eles podem acabar com seus joelhos aí principalmente. O nosso quinto fator é o fortalecimento muscular. Eu já falei algumas vezes, já bati sempre nessa tecla que a gente tem que estar forte para suportar a carga que a corrida propicia para a gente. O impacto durante a corrida é de 3 a 4 vezes o nosso peso corporal. Então pensa lá, se você for uma pessoa de 80 quilos, você vai estar carregando 80, 160, 240 a 320 quilos em uma das suas pernas, porque a nossa corrida ela é unipodal, ou seja, uma perna de cada vez. De 240 a 320 quilos, gente, já pararam para pensar no quanto é isso? É muita coisa. Então a gente precisa estar forte. E quando eu falo de forte, eu não estou falando de volume muscular, eu estou falando de força mesmo. Você precisa ter uma musculatura eficiente para suportar as cargas que a corrida vai estar propiciando para todo o seu corpo. E também vale a pena lembrar que o corredor não tem que fortalecer apenas perna, tá? Tem que fortalecer o corpo todo. Braço, peitoral, costas, abdômen, pernas, glúteo, tudo, gente. A gente tem que estar muito forte. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando especificamente sobre fortalecimento muscular e como fazer ele de forma específica para corrida, mas vale a pena você saber que não dá para negligenciar. Se você não começou ainda, começa, tá? Não vai deixar para depois, porque lá na frente você vai pagar muito caro. Esse é outro dos investimentos que não dá para deixar de fazer. Procure um profissional, uma academia próxima da sua casa aí, mas faça o fortalecimento específico para a corrida, que isso vai te ajudar demais. Não só na prevenção de lesão, mas também na melhora da performance, que é um tema para um próximo post. O nosso sexto tema tem a ver com o alongamento. Foi o nosso primeiro vídeo, eu falei sobre o alongamento dinâmico. Mas aqui a gente entra no alongamento de forma geral, alongamento dinâmico, alongamento estático. Ele promove um aumento da nossa flexibilidade e diversos outros benefícios, gente. É importante saber que isso vai te ajudar a prevenir lesões, certo? Uma musculatura muito encurtada, muito enrijecida, ela está mais suscetível a lesões. Então, capriche bastante no alongamento. Normalmente é um ponto que a gente negligencia muito. O corredor ele acaba dando mais ênfase à parte principal do treinamento, ao volume de treino, à intensidade, longão, tiros, e acaba deixando de lado os alongamentos. Não faça isso, gente.
deixa aí pelo menos 5, 10 minutinhos na parte final para fazer um alongamento estático, 5, 10 minutinhos no início dos treinos mais fortes para fazer um alongamento dinâmico e capriche. Isso vai te ajudar demais, você vai ver a diferença na sua corrida se você tiver um nível adequado de flexibilidade. O nosso sétimo fator são os educativos, também já falei lá no segundo vídeo, tem muito a ver com a prevenção de lesões, ter uma mecânica correta de corrida. Nem vou entrar muito a fundo aqui para não deixar o vídeo mais longo. Se você ainda tem dúvidas sobre os educativos, volta lá no nosso segundo vídeo do canal e assiste. E o oitavo e último fator é o desaquecimento. Pois é, esse eu tenho certeza que você não faz, né? Muitos dos que estão olhando aí vão saber que não se aplica para vocês. Mas tem muita gente que não faz ainda o desaquecimento. O que seria isso? Aquele trote solto, o solto do final do treino. Após um treino intenso, é sempre ideal que a gente esteja fazendo um trotinho no final. Por quê? Gente, tem muito estudo que fala que de 10 a 15 minutos de trote relativamente leve, ele ajuda a reduzir os subprodutos do metabolismo, aquela acidose muscular, a rigidez, a dor que você sente depois de um treino de tiro. Sabe quando a perna fica bem pesada? Isso é acidose muscular, são íons de hidrogênio, H+. E a gente tem que liberar isso aí para auxiliar no nosso processo de recuperação. Porque senão o que acontece? O nosso corpo ele se livra desse subproduto do metabolismo, essa acidose muscular, sozinho durante o repouso. Mas se você treina todo dia, talvez simplesmente parar o seu treino e repousar não seja o suficiente para o seu corpo recuperar tudo de um treino para o outro. Então esse 10 a 15 minutinhos de trote ele acelera o processo de recuperação. Não é que o seu corpo não recupere sozinho, é que talvez você treine vários treinos em sequência e aí você precise desse trotinho final para ajudar a acelerar esse processo de recuperação. Não é só por isso também que a gente faz isso. Ele auxilia na regulação de vários hormônios, na temperatura corporal e faz com que todo o nosso sistema ele vá voltando ao normal, ao estado de repouso. A gente até chama às vezes esse trotinho final de volta à calma, porque é justamente isso. Você está com o coração muito acelerado, o batimento muito forte, e aí você faz aquele trotinho que ele te auxilia a você voltar ao estado normal, ao estado de homeostase, né? Ao estado de equilíbrio ali do corpo humano. Gente, esses eram os 8 fatores que eu listei para vocês hoje. Ainda existem outros, eu considerei esses os mais importantes. Espero que tenha sido legal para você e que o vídeo não tenha sido muito longo, muito chato. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Até a próxima. Valeu!